que se trata de ação de divórcio litigioso cumulado com pedido de alimentos e indenização por dano moral e material, ajuizada pela senhora Tâmira Yurial Cardoso em face do senhor René Cardoso. Compulsando os autos, verifico que houve audiência de conciliação no Sejusc. No entanto, a mesma restou infrutífera. Inicie então nova tentativa de conciliação entre as partes. Os senhores já conversaram lá fora? Tem alguma proposta? Conversamos sim, excelência. Na realidade, chegamos a um acordo parcial. Isso, excelência. As partes chegaram a esse acordo e decidimos fazer a autocomposição no que diz respeito ao divórcio, a alteração do nome para o antigo nome de solteiro da requerente e também em relação à partilha dos bens. Certo. E quanto à indenização, aos alimentos, algum acordo? Eu poderia propor mais um acordo da parte contrária, se quisesse ouvir, seria interessante. Tive conversando bastante com o meu cliente e a gente entende que os pontos que a gente vai compor são só esse mesmo, excelência. Certo. Larissa, por favor, então, o acordo restou frutífero nos seguintes termos. As partes concordam em se divorciar. A autora votará por usar o nome de solteira. E quanto à partilha de bens, ela ficará com todos os bens que guarnecem a residência. E o requerido ficará com um automóvel. É isso, doutores? É isso sim. Consta aqui nos autos as propostas também. É isso, né? Formalizado o acordo, passa a palavra ao patrono do autor, da autora. Excelência, na medida do ocorrido, então, eu requero o prosseguimento da audiência quanto aos alimentos, ao pedido de indenização e requero também depoimento pessoal, tanto do requerido como das testemunhas. Passa a palavra ao patrono do requerido. Excelência, da mesma forma que o nobre colega apresentou, eu requeiro também o prosseguimento do feito para que seja feita a produção de prova testemunhal com o depoimento das testemunhas e da autora e do réu. Certo. Devido ao pedido de ambas as partes, o processo prosseguirá em relação aos alimentos e a indenização por dano moral e dano material. Por gentileza, Mariana, pode chamar... Desculpa, um erro técnico. Passaremos então ao depoimento da autora. Por favor, por gentileza, senhora Tâmira, acomode-se nessa cadeira. Como que ocorreu esse contrato entre o casal? Então, excelente, a gente fez esse contrato, a gente buscava estabilidade, mas posteriormente criar nossos filhos. A intenção, na verdade, do contrato era a estabilidade do casal, entendeu? Meu esposo. A senhora dependia economicamente dele? No começo, não. Assim, a gente fez um acordo, como na época eu ganhava um pouquinho melhor, ele ficasse sem trabalhar, somente estudava, passando concurso, enquanto eu trabalhava, sustentava ele, fazia todas as coisas de casa e ele ficava só no cursinho para poder passar no concurso público. Muito obrigada. Eu não tenho mais nenhuma pergunta para a senhora. Doutor Ricardo, alguma pergunta? Sem perguntas. Doutor Rafael? Tem perguntas, excelência. Eu posso perguntar diretamente para a requerente ou pergunto para Vossa Excelência? Pode perguntar diretamente a ela. Senhora Yuri, a senhora poderia nos contar o motivo do pedido de divórcio? Sim, na verdade, o pedido de divórcio é porque ele me traiu quando eu estava trabalhando, sustentando a casa, ele frequentava o cursinho, conheceu uma pessoa lá no cursinho e me traiu. Após ser aprovado no concurso, o senhor René deixou alguma vez de cumprir
como contrato previamente acordado? Sim, então, como está no contrato, se ele tomasse posse do concurso que ele prestou, eu pediria saída de serviço e ele sustentasse em bancaria. Porém, isso não aconteceu. Ele tirou meu cartão de crédito, não colocava mais comida em casa, pisava em farra, em sair e só. Obrigado. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigada, Tamir. Agora passaremos ao depoimento do requerido, senhor René Cardoso. O senhor traiu a senhora Tamir? Sim. Porém, foi um relacionamento muito breve, né? Foi uma coisa momentânea, né? E reconheço que foi mentira. Como assim, só um deslize? Qual o motivo da traição? Bom, Vossa Excelência, eu já estava sendo correspondido e nem sendo compreendido em casa, né? Que nesse tempo, nosso contrato seria o quê? Eu estudar e ela manter as despesas familiares, né? Porém, ela sempre me colocou para baixo, sempre me xingando, nunca me colocando para cima. Então, eu acabei conhecendo uma pessoa, mas foi muito breve. Quem arcou com as despesas do cursinho do senhor? Foi a minha esposa. Ex-esposa, né? Muito obrigada. Eu não tenho mais nenhuma pergunta para o senhor. Dr. Rafael, pela parte? Sem perguntas, Excelência. Dr. Ricardo, alguma pergunta? Posso perguntar direto para a pessoa mesmo? Sim. O senhor atualmente está em algum relacionamento amoroso? Não, no momento estou solteiro. Senhor René, seus amigos, parentes, os vizinhos sabem do seu divórcio e fazem algum comentário a respeito do que aconteceu? Todos sabem sim, mas as perguntas que me fazem são perguntas cotidianas, né? Nada que influenciaria. Durante o relacionamento, o senhor costumava chegar tarde, faz uso de bebida alcoólica, já provocou uma briga no casal por isso? Alguma vez? Nunca cheguei tarde em casa, porém, sempre bebi socialmente. Isso nunca foi motivo de briga. Obrigado, mas sem mais perguntas. Será dada início, então, a oitiva das testemunhas. Mariana, pode chamar a primeira testemunha pela parte, doutora? A primeira testemunha da autora, a senhora Natália Duca, por favor. Olhando para essa câmera, senhora Natália, diga seu nome completo, em voz alta. Natália Duca, Profissão da senhora, contadora, estado civil, solteira. endereço residencial, Rua Dr. Paulo Continho, 175, Centro Monte das Cruzes. qualificação pronta, doutora. Excelência, eu quero fazer a contradita da testemunha. Por qual motivo, doutor? Pelo motivo de que a testemunha é amiga íntima da autora. Doutor Ricardo, quer se manifestar? Não procede, excelência. Não é ninguém íntima da testemunha, é só colega de trabalho. Olá, boa noite. É Natália Duca? Isso, boa noite. A senhora veio como testemunha para a audiência. A senhora é amiga íntima da autora? Não, apenas colega de trabalho. A senhora frequenta a residência dela? Também não. Deixo de acolher a contradita, pois não vislumbro amizade íntima. E ouço a testemunha. E vou advertir a testemunha. A senhora veio para a audiência na condição de testemunha.
Portanto, a senhora tem a obrigação de falar a verdade sobre tudo que lhe for perguntado, sob pena de caracterização do crime de falso testemunho. A senhora me compreende? Sim, compreendo, sim. A senhora tem conhecimento do casamento havido entre a senhora Tâmara e o senhor René? Sim, ela por algumas vezes ela falava do casamento dela, que o marido estudava, porque ele almejava um concurso público. A senhora trabalhou com ela, é isso? Isso, trabalhei Quanto tempo trabalharam juntas? aproximadamente uns 6 anos. E a senhora tem conhecimento de como que era a rotina de trabalho da senhora Tâmara? Bom, o trabalho dela era bem intenso, né? E ela, por diversas vezes, fazia hora extra, né? Para ajudar na complementação da renda dela. Alguma vez ela chegou a comentar com a senhora a respeito de ter sofrido alguma violência doméstica, agressão, brigas? Não. Nunca. Muito obrigada. Não tenho mais nenhuma pergunta para a senhora. Passo a palavra, então, para o patrono da autora. Novamente, pode todo mundo dirigir a testemunha, Excelência? Sim. Presenciou alguma discussão do casal? Não, nunca presenciei. Vocês nunca viu nenhuma briga? Não, briga eu nunca vi. Sabe dizer o motivo disso? Não, mas uma vez ela estava bem chateada no serviço, né? Aí eu perguntei pra ela o que foi e ela falou que tinha brigado com o marido, mas presencial nunca presenciei. Mas ela falou o motivo, sabia? Não chegou a comentar. Após a separação do casal, sabe dizer se houve mudanças na qualidade de vida social de Lula, ou seja, se ela encontrava-se com amigos, se era vista em algum lugar, vocês chegaram a convidar para alguma festa, alguma coisa, e ela acabou indo? Teve uma vez que o pessoal do serviço combinou de se reunir, apesar dela não estar mais trabalhando, chamaram ela, mas ela não quis ir. Sabe dizer por quê? Não. Sabe dizer se ela fazia horas extras no trabalho, como estava a sua situação financeira? Doutor, essa pergunta já foi bem. Ok, então retira a pergunta, deixa eu pensar nisso. Doutor Rafael, alguma pergunta para a testemunha Natália Duca? Sim, Excelência, tenho algumas perguntas. Senhora Natália, a senhora teve contato pessoal com o senhor René? Conhecia ele pessoalmente? Não. Então a senhora pode nos dizer que as informações que aqui estão sendo prestadas, elas vieram única e exclusivamente da senhora Yuri? Sim. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigada, Natália Duca. A senhora está dispensada. Mariana, pode chamar a próxima testemunha. A segunda testemunha da autora, Sr. Arlan Yamamoto. Senhor Arlan, olhando para essa câmera, em voz alta, diga seu nome completo. Arlan Yamamoto. Profissão do senhor. Sou engenheiro. Estado civil. Solteiro. Endereço residencial. Na Estrada das Flores, número 110, bairro Vila Moraes, Mogi das Cruzes mesmo. Qualificação pronta, doutor. Excelência, requeiro a contradica da presente testemunha. Qual o motivo, doutor? Pelo fato de ser parente da requerente. Doutor Ricardo? Realmente é irmão, Excelência, mas eu acho interessante ouvir, porque como se trata de uma relação conjugal, familiar, muitas informações correm no seio familiar. Boa noite, Arlan. Sim, boa noite. O senhor veio como testemunha para a audiência? O senhor é irmão da autora? Sim. Acolha a contradita, pois o
testemunha é irmão da autora, mas ouço-a como informante do juízo, por isso não irei adverti-lo. O senhor já ouviu alguma vez, na companhia do senhor Genê, a pessoa que consta que testificaram a foto aqui nos autos? Vou mostrar para o senhor para ver se o senhor conhece essa pessoa. O senhor conhece essa moça? Olha, na companhia dele eu nunca a vi, mas eu já vi ela por foto devido a minha irmã ter mostrado. Então, pessoalmente, o senhor nunca viu? Não. O senhor tem conhecimento se alguma vez ela apanhou do ex-marido, do senhor Genê? Olha, ela já chegou a relatar pra gente que ele tratava ela mal. Nunca entrou nesse detalhe se já havia ocorrido a agressão. Ela nunca comentou com o senhor? Não. Muito obrigada, eu não tenho mais nenhuma pergunta para fazer para o senhor. Passo a palavra ao patrono da autora, Dr. Ricardo. Ana, por favor. Sabe dizer se os familiares, os amigos sabiam dessa traição, sobre o assunto, qual era o assunto? Sabe responder se outros parentes também, amigos, tios, primos, sobrinhos, sabiam do que tinha acontecido? Qual era o motivo da separação? Sim, na família todo mundo sabia, até porque ela contou pra gente, né? E devido a ela estar sempre se mostrando transtornada devido a isso, a gente até perguntava como ela estava. O senhor tem conhecimento se a sua irmã Câmara tem passado alguma dificuldade financeira? Sim, no momento ela está desamparada, né? Até porque ela deixou de ela ficou desatualizada do mercado devido a esse contrato que eles haviam celebrado. Aqui, acho que é só isso. Excelência, eu queria pedir para a repreensão do réu para o deboche para o cliente. Por favor, respeito. Pela parte ré, alguma pergunta? Sim, excelência. Senhor Arlan, qual que era o nível de relacionamento que o senhor mantinha com o senhor Renê? Vocês se relacionavam bem, mal, como é que era? Digamos que a nossa relação era meio que distante. Ele era meu cunhado, tudo bem, mas a gente não tinha uma amizade, digamos que estritamente assim. Tendo em vista o contrato celebrado, o contrato que o senhor mesmo já falou aqui, no qual a Câmara iria trabalhar e o senhor Renê ia apenas estudar, você percebia como é que era a dedicação que ele tinha, o tempo que ele desprendia para os estudos? Sim, pelo que eu pude perceber, nesse período ele se dedicou muito aos estudos. Obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Muito obrigada pela presença do senhor. O senhor está dispensado. Mariana, pode chamar a próxima testemunha? A terceira testemunha da autora, a senhora Jennifer Cristina de Souza. Senhora Jennifer, olhando para essa câmera, em voz alta, diga seu nome completo. Jennifer Cristina de Souza. Profissão. Vendedor. Estado civil. Casada. Endereço residencial. Rua Cláudio Manuel da Costa, número 49, Vila Natal. Qualificação pronta, doutora. Boa noite, senhora Jennifer. Boa noite. A senhora veio para a audiência na condição de testemunha, por isso a senhora tem a obrigação de dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado, sob pena de configurar o crime de falso testemunho. A senhora compreende o que estou dizendo? Sim. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer para a senhora, porém passo a palavra ao patrono da autora.
Jennifer, você era vizinha de Yuri. Quando Yuri saía para trabalhar, viu alguma vez alguém adentrar a residência, uma mulher, qualquer outra pessoa em situação suspeita, após a saída para o trabalho de Yuri? Mulher não, mas por diversas vezes eu ouvi o carro do Renê ligar assim que ela saía para trabalhar, que a Tamira saía para trabalhar. No começo eu achava normal, mas quando percebi que o casal não estava bem, me perguntei se não tinha a ver com as saídas do Renê logo depois da Yuri sair para trabalhar. Você mencionou que o casal não estava bem. Da sua casa conseguiu ouvir as brigas e discussões, aquilo que falavam, do que estavam brigando? Não era sempre que eu estava em casa, mas sim, cheguei a ouvir brigas do casal e sempre me parecia por desconfiança de traição e por ele estar alcoolizado e chegar bem tarde em casa. Sem mais perguntas. Pela parte tem alguma pergunta? Tem perguntas, Muito obrigada, a senhora está dispensada. Mariana, pode chamar a próxima testemunha. A primeira testemunha do requerido, senhora Kalinka Salviano. Senhora Kalinka, olhando para essa câmera, em voz alta, diga seu nome completo. Kalinka Salviano, Profissão, advogada, estado civil, solteira, endereço, Rua Prudente de Moraes, 160, Centro de Suzano. qualificação pronta, excelência. Boa noite, senhora Kalinka Salviano. Boa noite. A senhora veio para a audiência como testemunha, por isso a senhora tem o dever de dizer a verdade sobre tudo o que lhe for perguntado, sob pena de configurar o crime de falso testemunho. A senhora entende o que eu estou dizendo? Sim. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer para a senhora, mas passo a palavra ao patrono do requerido. Doutor Rafael, alguma pergunta? Sim, excelência. Senhora Kalinka, a senhora poderia contar qual que era o nível de relacionamento que mantinha com o senhor Renê? Éramos colegas de cursinho. E nas conversas que vocês tinham, ele chegou a comentar alguma coisa no sentido de um contrato firmado com a esposa? A senhora se lembra de alguma coisa nesse sentido? Sim, ele chegou a comentar comigo que ele tinha acordado com ela que enquanto ele ficasse em casa estudando para passar no concurso público, ela é que trabalharia para arcar com as despesas do lar. Você poderia também nos falar como se o Renê conversava com a senhora e contava como que era a vida dele em casa, se ele tinha algum desgaste no relacionamento, se a requerente, a Yuri, ela ficava oportunando, motivava para os estudos? Sim, por diversas vezes ele chegou a comentar comigo que ela jogava na cara dele o fato de que ele ficava em casa e ela que tinha que ir trabalhar para arcar com as despesas da casa. E ela fazia isso frequentemente, aliás. Obrigado, senhora Kalinka. Tem mais perguntas, excelência? Pela parte autora, alguma pergunta? Senhora Kalinka, sabe dizer se antes de se relacionar com Fernanda, Renê já tinha tido algum outro relacionamento com alguma outra pessoa? Já percebeu um flerte no cursinho, inclusive com a senhora? Não, de forma alguma. Ele era um rapaz bem centrado nos estudos, acho que nem tinha tempo para fazer esse tipo de coisa. Mas a senhora sabia que Renê era casado. Sim, sabia. E o que achava disso? Não entendi o significado da pergunta. O relacionamento dele? Ela não vai dar opinião pessoal. Sim, senhora. O senhor tem a sua opinião, eu tenho a minha. A testemunha não vai dar opinião pessoal. Muito obrigada, senhora Kalinka. A senhora está dispensada. Mariana, pode chamar a próxima testemunha.
segunda testemunha do requerido, senhora Bruna Gebailes Chavete. Legal. Senhora Bruna, olhando para essa câmera em voz alta, diga seu nome completo. Bruna Gebailes Chavete. Profissão. Professora. Estado civil. Solteira. Endereço residencial. Rodrigo Vergani, 58, Vila Natal, Mogi das Cruzes. Qualificação pronta, doutora. Boa noite, senhora Bruna. Boa noite. A senhora veio para a audiência na condição de testemunha, por isso tem o dever de dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado, sob pena de configurar um crime que é o de falso testemunho. A senhora entende o que eu estou dizendo? Eu não tenho perguntas para a senhora, porém passo a palavra para o patrono do requerido. Senhora Bruna, tendo em vista que a senhora era professora do cursinho, e a gente sabe que no cursinho tem uma quantidade razoável de alunos, em meio a tantos alunos, como é que a senhora consegue se lembrar da pessoa do senhor Renê? Então, em meio a tantos alunos, o Renê ele sempre foi um aluno de destaque, porque ele sempre se mostrou muito esforçado, muito interessado pelo curso, e inclusive, quando a gente ficou sabendo da aprovação dele, nós professores, nós ficamos muito felizes. E havia algum tipo de conversa nos corredores? E se havia esse tipo de conversa entre a senhora e o senhor Renê, qual que era o teor da conversa? Sempre foi restrito a assuntos do curso, nada além disso. Ele, em alguns casos, eu notei ele um pouco ansioso, mas acho que isso é normal em relação ao curso. E eu notei também que ele um pouco pressionado, ele se sentia na obrigação de ir bem no curso. Eu vou pedir para a excelência mostrar a foto de novo da senhora Fernanda. Senhora Bruna, a senhora se lembra dessa moça, senhora Fernanda? Essa foto foi tirada do corredor do curso, que eu posso dizer, mas em meio a tantos alunos eu não me recordo. Para ser sincera, eu não me recordo. Por óbvio, como a senhora não se recorda, então não se lembra de tê-la visto com o senhor Renê. Doutor, a testemunha acabou de dizer que não conhece, que nunca viu que não conhece a pessoa da foto. O senhor está induzindo a resposta dela. Por favor, seja mais objetivo e deixe a testemunha responder. Tá ok, sem mais perguntas, excelência. Muito obrigada pela presença da senhora. A senhora está dispensada. Desculpa, opa. O doutor Ricardo tem perguntas. Obrigado. Senhora ou senhorita? Senhorita Bruna, sabia do relacionamento de Renê e Fernanda? Na realidade, eu sabia de um relacionamento deles, só que eu não posso afirmar que é com ela, porque eu não a conheço. Mas, assim, entre os alunos ou professores que tinham contato, ouviu comentar no relacionamento? Não, em nenhum momento. Nada. Tinha contato com familiares da Yuri, que pudessem fornecer alguma informação para você? Nunca tive contato. Então, a gente pode deduzir que, na realidade, se ocorresse algum fator, algum evento com a Yuri, algum acidente, ou alguma situação que ela passasse de humilhação, que a deixasse socialmente ruim, alguma coisa, você ficaria sabendo desse Sim, eu não ficaria, até porque a minha relação com meus alunos era no curso, eu não saberia. Sem mais perguntas. Agora sim, a senhora já está dispensada. Muito obrigada pela presença. Pode chamar a próxima testemunha, Maria. A terceira e última testemunha do requerido, Fernanda Soares. Senhora Fernanda, olhando para essa câmera, em voz alta, diga seu nome completo. Fernanda Soares.
Profissão. Engenheira. Estado civil. Solteira. Endereço residencial. Rua Antônio Correia Filho, número 150, Mogi Lar, Mogi das Cruzes. Qualificação pronta, excelência. Pela ordem. E ele vai pôr na dita para testemunha. Por qual motivo, doutor? Ela é a suposta amante. Eu acho que é interessante a testemunha seja ouvida, excelência, pelo fato de que o próprio senhor René já admitiu que teve um breve relacionamento com ela e agora eles são apenas amigos. Olá, boa noite, senhora Fernanda. Boa noite. A senhora veio para a audiência na condição de testemunha. A senhora já manteve ou mantém algum relacionamento amoroso com o senhor René? Já tive sim. A senhora é amiga íntima dele? Tem algum interesse no processo? Então, nós somos amigos íntimos, mas interesse no processo eu não tenho. Então a senhora frequenta a residência do senhor René? Já frequentei muitas vezes. Acolho a contradita porque a testemunha é amiga íntima do requerido, porém ouço como informante do juízo. Não tenho nenhuma pergunta para fazer para a senhora. Passo a palavra para o patrono do requerido, Dr. Rafael. Senhorita Fernanda, a senhora pode nos contar, dar mais detalhes de como conheceu o senhor Renan? Posso sim. Eu e o René nos conhecemos no curso preparatório para a área fiscal, especialmente para ser agente fiscal do Estado de São Paulo, agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo. Porém, eu tinha dificuldades com a matéria, com o curso, devido ao meu trabalho, porque eu trabalhava bastante. Porém, o René, ele tinha mais facilidade, porque ele dedicava sua vida aos estudos, então sempre que eu precisava, eu pedia ajuda a ele. E ele sempre me acolhia. Excelência, peço que seja divertida a requerente. Ela está atrapalhando o andamento da audiência. Por favor, comporte-se na audiência, não promete. Senhorita Fernanda, em que circunstâncias vocês começaram esse breve relacionamento? Que no caso do senhor René foi um relacionamento extraconjugal. Então, nosso relacionamento começou através dos intervalos do curso. Começamos com uma amizade, eu contava da minha vida e ele contava da vida dele pra mim, falava que ele dedicava aos estudos enquanto a mulher trabalhava, me contava várias coisas da vida dele. A partir daí, nós passamos a ter um relacionamento mais íntimo. Ele começou a me falar da esposa dele, falando que a esposa dele não estava nem aí, que a esposa dele não estava ajudando ele, não estava dando apoio. Então, assim, e eu, a mesma coisa. O meu namorado, na época, ele não apoiava eu ser agente fiscal. Então, assim, ele sempre me colocava para baixo e a esposa dele fazia a mesma coisa. Foi aí que um se acolheu ao outro, devido a essas circunstâncias, um apoiava o outro e começamos a ter um caso. E a senhora pode contar por que esse relacionamento não foi adiante? Quais eram as reais intenções do senhor René? Então, esse relacionamento não foi adiante porque na primeira prova que teve para o agente fiscal, eu não passei. Aí o René, ele não passou, porém ele continuou fazendo o curso. Eu não. Eu, como sou engenheira e trabalho numa empresa de tratores, eu vi que não era necessidade de continuar para poder seguir essa área. Eu resolvi seguir minha carreira. Então eu desisti do curso e desisti do René também, porque na época, assim, nós apenas acolhemos um ao
intenção de ter nenhum tipo de relacionamento com ele. Era mais um passatempo. Obrigado, senhorita Fernanda. Sem mais perguntas. Doutor Ricardo, o senhor está com a palavra. Senhorita Fernanda, no momento a senhora tem algum relacionamento com o René? Então, nós somos apenas amigos. A partir do momento que nós terminamos, eu terminei o curso, saí do curso, eu não tive mais nenhum contato. Quanto tempo durou esse relacionamento? Durou em média de uns 3 meses, que foi a época do curso. Assim que eu parei de ir, nós não nos vimos mais. Pode lembrar novamente a última vez que a senhora não viu? Mais ou menos há uns 2 meses. A senhora sabia que René era casado? Eu sabia. Você fazia... O senhor está induzindo a testemunha à resposta. Por favor, seja objetivo, doutor. Sabia da condição civil de René? Sim, eu sabia do pacto antinupcial que ele havia com a mulher dele. Ele falou, né? Falou que o trato era ele apenas estudar, enquanto ela trabalhava, sustentava a casa, e enquanto isso, ele estudava para poder passar no concurso. Porém, a esposa dele arcava apenas com as custas de casa, mas não dava amor, não dava carinho, não dava afeto. Então, ok. Na realidade, eu gostaria de mais uma pergunta. Eu queria saber se durante o tempo que estava com ele, fizeram algum plano de casamento, filhos, de uma vida em comum, se tinha algum método anticoncepcional para evitar a gravidez. Doutor Ricardo, essa pergunta não é pertinente para Excelência, eu estou querendo estabelecer, na realidade, se o relacionamento era íntimo e profundo. E devido à pergunta? Mais alguma pergunta? A senhora está dispensada. Muito obrigada pela presença. Encerrada a oitiva das testemunhas, conceda 20 minutos a cada patrono para memoriais orais. A iniciar aqui é o patrono da parte autora. Doutor Ricardo, você está com a palavra. Obrigado. Fazer 5 minutos, só. Excelência, doutos patronos, assistentes judiciários, as partes, nosso respeito ao maravilhoso trabalho que foi aqui hoje desenvolvido. Princípios, Excelência, estamos falando de princípios. Bonis nocet mali parcet. Quem poupa os maus prejudica os bons. Provérbio já utilizado na antiga Grécia. No Brasil, nosso célebre jurista Bandeira de Mello fala: violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comum. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível ao seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Excelência, o réu é animus confidente. Injuri confesse pro judicatis habitum. Os que confessam em juízo devem ser tidos como julgados. A confissão da ilicitude do réu está por ele mesmo formalmente descrita no artigo 2.1.6 da própria contestação. Foi ele reinterrogado e novamente confirmou o ilícito, Excelência. A situação vexatória, humilhante e vergonhosa que passou a requerente fica largamente demonstrada nos depoimentos. Houve modificação da vida social, da vida familiar, ela foi ofendida e por isso merece o dano moral, Excelência. Confesso est probatio onimus melior. A confissão é a melhor de todas as provas. Em prosseguimento, Excelência, pugnam-nos os fatos alegados no item 2.1.5, 2.1.6, em que a autora diz que alega que a autora não acreditava e desmotivava a moral e emocional do réu. E na carreira, que ele não poderia conseguir adentrar a carreira,
Ora, excelência, é totalmente descabida tal alegação. Veja que se não acreditasse, por que então aceitaria fazer um contrato formal, ficando ela com a responsabilidade da mantença da casa em primeiro lugar? Foi ela a primeira a assumir a mantença da casa, dando condições ao senhor René a estudar e acreditando que ele passaria, enquanto isso, com ela, o labor do trabalho. Né? Atitudes falam tacitamente. A demonstração tácita da situação é clara. Carece de grande pobreza jurídica e técnica o alegado, pois cabe ressaltar que o ilícito que deu ensejo à quebra contratual foi a traição dolosa. No caso da quebra contratual, o senhor René deu início à quebra contratual com a traição. Não restava mais nenhuma opção a não ser o divórcio, excelência. Desse modo, reitero o pedido da inicial, pelo dano moral, pela indenização. Os outros itens já foram acordados previamente, né? E que sejam fixados os valores. Dano moral e indenização de acordo com o inicial. Beneficium legis frusta implorat qui community in legem. Excelência. Quem age contra a lei não pode esperar dela benefício algum. É isso, excelência. Dr. Rafael, o senhor está com a palavra. Obrigado, excelência. Apesar da fala eloquente do nobre colega, e aqui eu abro um parênteses, né, para destacar e parabenizá-lo pelo estudo do idioma que tanto ajuda na formação da nossa ciência jurídica, eu quero destacar que as alegações por ele aqui trazidas, e principalmente os pedidos por ele formulados, eles não merecem prosperar. E ainda de uma forma preliminar, eu quero que conste no termo de audiência, em sede de pré-questionamento, tendo em vista os ensinamentos dos bancos escolares e não duvidando de forma nenhuma do provimento jurisdicional que aqui será dado, eu quero colocar como forma de pré-questionamento o acolhimento de Vossa Excelência em sede de preliminar o fato de que a autora, bem como o seu advogado, ela faz um pedido por um procedimento que não é cabível, e o artigo 295 do Código de Processo Civil, especificamente no seu inciso 5º, ele pede que quando o procedimento adotado não seja o correto, que a inicial ela seja indeferida ou que ao menos a inicial ela seja complementada. Nesta linha de raciocínio fica claro que o pedido formulado pelo autor, pela autora, é no sentido de uma ação de divórcio acumulada com alimentos, e a gente sabe muito bem que o rito processual da ação de alimentos é um rito especial. Neste sentido, eu deixo as minhas anotações em forma de pré-questionamento, destacando que se o autor, na figura do advogado da requerente, não sabe o caminho que deseja prosseguir na demanda, muito menos ele tem noção, e aí é uma observação ao doutor, da amplitude dos pedidos que ele vem fazer na inicial. E eu passo a um breve resumo dos fatos verdadeiros e que serão, tenho toda certeza, afastados por Vossa Excelência. O que aconteceu foi um contrato entre as partes previamente ao casamento, no qual ficou assentado que a senhorita Yuri trabalharia durante o período em que o senhor René estudaria para ser aprovado no concurso. Eles são casados desde o ano de 2010 e o requerido de maneira alguma, em nenhum momento, ele se furtou de cumprir o quantum pactuado.
Ou seja, em nenhum momento a gente percebe, através da oitiva das testemunhas, dos documentos que compõem o arcabouço probatório desse processo, que o senhor René, ele afasta o cumprimento do contrato pactuado entre ele e a senhorita Yuri. A gente percebe, no entanto, que quando ele começou efetivamente os seus estudos, ela tratou de desmotivá-lo, falou que ele, em diversos momentos, em conversas com as testemunhas e com o meu cliente, ele me disse que ela até solicitou que ele prestasse um concurso de uma envergadura menor, e isso eu tenho certeza que acarretou num prazo maior para a sua aprovação. No que diz respeito ao divórcio, a gente chegou num acordo em relação à troca do nome da senhora Yuri. Também houve a autocomposição, a partilha dos bens também. Agora, no que diz respeito aos alimentos pedidos pela requerente, é importante anotar, Excelência, que a remuneração, e até agora isso não foi apontado no processo, a remuneração da carreira que faz parte, o meu cliente, ela é uma remuneração composta por elementos variáveis. Então não é interessante a gente tirar um retrato fotográfico do olerite ou do contra-cheque do nosso requerente e pedir que o alimento seja fixado em função disso. A gente percebe que a nossa economia ela tem passado por um momento difícil e ele, sendo um agente fiscal de renda, ele tem a sua remuneração, uma boa parte, em torno de 60%, 70%, em função de quanto é arrecadado pelo Estado de São Paulo. Então é interessante que, se houver a fixação de alimentos, seja estabelecida uma nova forma para a fixação destes alimentos. Ainda é importante falar que, como a gente sabe, a aprovação é recente, ele está no período de estágio probatório e foi surpreendido com a presente demanda, o que tem causado para o meu cliente uma baixa no seu rendimento. Importante, e a magistrada sabe disso, do quanto é difícil alcançar um cargo público da envergadura que alcançou o meu cliente, e ele corre o risco agora, com esses infortúnios, de não conseguir completar o estágio probatório. Nesse sentido, eu peço que, com relação à fixação dos alimentos, pela improcedência do pedido. Em relação ao dano moral pleiteado... Doutor, tem que destacar bem. Já vou concluir, Excelência. Em relação ao dano moral que vem sendo pleiteado, o principal fundamento que a requerente ela se baseou foi no pacto, no contrato previamente estabelecido ao casamento. Através de todos os elementos que a gente pôde contemplar nessa audiência, ficou evidente, né, que o meu cliente, o senhor René, ele não quer de forma alguma quebrar esse quantum pactuado. Muito pelo contrário, é um rapaz de bem que preza pela família, ele acredita na instituição da família e que ela é o pilar de toda a sociedade. Nesse sentido, eu entendo que cai por terra todas as alegações e também os pedidos no sentido de dano moral efetuados pela autora. Cabe destacar ainda que é um entendimento pacífico no âmbito dos superiores tribunais de que esse pedido de dano moral ele vem configurando aquilo que a doutrina tem chamado de indústria do dano moral. Então, alguns doutrinadores eles chegam a dizer, Excelência, que os intempéries da vida eles não são passíveis de aferimento por dano moral. E é nesse sentido que eu faço o meu pleito, né? Reforçando que não houve a quebra contratual por parte do meu cliente, consequentemente não há que se falar em dano moral. Nesse sentido, Excelência, já em linhas finais, eu venho reiterar o nosso pedido pela improcedência daquilo que não foi acordado entre as partes e deixar o meu agradecimento e admiração pela figura deste juízo. Entendido, doutor, constará no tribunal de audiência. Homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado nesta oportunidade entre as partes, senhora Tâmara e senhor Renan.
e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com fulcro no artigo 269, inciso 3, do Código de Processo Civil. Serventia, espécie-se o mandado de divórcio com urgência. A seguir, então, profiro a sentença. Dispenso o relatório. Também vou dispensar o fundamento e tecido, por conta que tem outro grupo para apresentar, então vou direto ao dispositivo. Dispositivo. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso 1 do CPC. Condeno o requerido ao encargo alimentar em favor da requerente, que fixo, enquanto empregado, em 1/3 de seus vencimentos líquidos mensais. É o salário bruto, descontado INSS e a contribuição sindical, incluindo-se férias, 13º, horas extras, excluindo-se FGTS e verbas rescisórias, mediante desconto em folha de pagamento. E na hipótese de desemprego ou trabalho de forma autônoma, o requerido deverá pagar mensalmente o percentual de 30% do salário mínimo. O valor deverá ser depositado em conta bancária de titularidade da autora, fixo em 24 meses o período da obrigação alimentar, tempo razoável para que a autora consiga sua reinserção no mercado de trabalho e, consequentemente, reúna condições econômico-financeiras para prover sua própria manutenção. Julgo procedente, com a resolução do mérito nos termos do artigo 269.1 do CPC, o pedido de indenização por danos materiais, de modo que condeno o requerido ao pagamento de 50 salários mínimos em favor da autora em razão da efetiva comprovação dos prejuízos por ela suportados. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, com a resolução do mérito nos termos do artigo 269, inciso 1 do CPC, por sua não caracterização, consoante as razões alhures expostas e fundamentadas na sentença. No mais, os demais pedidos já foram resolvidos de forma amigável entre as partes, em sede de conciliação, e nesta oportunidade já homologados. Custos e honorários pelas partes respectivamente, devendo-se observar a assistência judiciária gratuita concedida à parte autora. Acrescente a serventia a tarja do feito sentenciado, transitado em julgado, e remeta os autos ao arquivo, após feitas comunicações e devidas anotações. PRIC. Encerrada a audiência.